Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 62, o samário. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O samário foi descoberto no ano de 1879 pelo químico francês Dubois-Boutron, que isolou o óxido e o hidróxido de samário a partir do mineral samarskita, que então deu o nome ao elemento. A samarskita, por sua vez, é um mineral radioativo de estrutura ortorrômbica que contém vários óxidos, e ela foi por si nomeada em homenagem ao engenheiro de minas russo Vassily Samarsky, que então indiretamente se tornou a primeira pessoa em homenagem à qual um elemento foi nomeado. O samário é um metal prateado relativamente macio e com uma densidade de 7,52 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 1072 graus Celsius e em condições normais de temperatura e pressão ele adota uma estrutura romboédrica ou trigonal. Mas se você esquenta o samário a mais de 700 graus Celsius, ele passa a adotar uma estrutura cristalina hexagonal, a estrutura HCP. E se você esquenta o samário ainda mais de 900 graus Celsius aproximadamente, o samário passa a adotar uma estrutura cristalina cúbica. E se você combina pressão e temperatura, você ainda consegue obter uma série de fases, de outras fases diferentes. Além disso, o samário em temperatura ambiente ele é paramagnético, mas se resfriado a mais ou menos 15 Kelvin, ele passa a ser antiferromagnético. Quimicamente, o samário é relativamente reativo e ele se oxida gradualmente quando exposto ao ar. Com a água, ele reage formando o hidróxido de samário e o gás hidrogênio, e ele é dissolvido por uma série de ácidos como pelo ácido sulfúrico. Uma vez em solução, os íons samário 3+, têm uma coloração verde pálida, e curiosamente, os íons samário 2+, apesar de não serem tão estáveis, apresentam sim uma química aquosa e em solução eles têm uma cor avermelhada. Os compostos do samário ocorrem, portanto, com o samário principalmente no estado de oxidação +3, mas também no estado de oxidação +2. No +3 nós temos como exemplos de compostos o óxido de samário, SM2O3, os compostos com os halogênios na forma SMX3, e nós também temos uma variedade de outros compostos binários, como por exemplo, os compostos do samário com os calcogênios. Então, o sulfeto de samário, o seleneto de samário, telureto de samário e outros como os carbetos de samário também são conhecidos. E é claro, nós também temos alguns compostos mais complexos, alguns sais mais complexos, como o sulfato de samário, que tem uma cor amarela. O samário também forma complexos químicos e compostos organometálicos, mas essas duas classes de compostos, como nos demais lantanídeos, são duas classes bem complicadas porque os elétrons da camada F no samário não participam das ligações nesses compostos, então tudo fica mais limitado e mais complicado. Até mesmo os complexos com os halogênios, que são na forma SMX6 3-, eles não são fáceis de se obter no caso do samário. Eu diria que o complexo químico mais comum, mais óbvio no caso do samário, é quando você dissolve algum sal do samário em água e os íons samário 3+, são complexados por 9 moléculas de água, formando um complexo relativamente estável. No caso dos compostos organometálicos, o samário pode ter como ligante o ciclopentadieno, por exemplo, em 3 unidades, e esse composto, no caso, ele forma uma estrutura polimérica bastante complicada. Mas o samário também pode sim ter ligantes como a alquila e a arila, e no caso da metila, SMMe3, isso aí é bastante estável até. Antes de passarmos para o próximo tópico, nós não podemos esquecer do estado de oxidação +2, e nele nós temos um dos poucos monóxidos entre os lantanídeos, que é o monóxido de samário, SMO, que tem uma cor amarela brilhante. Nós também temos os compostos com os calcogênios na forma SMX. Esses compostos com os calcogênios são então semicondutores. E nós também temos, é claro, os compostos com os halogênios
na forma SMX2, e no caso o iodeto de samário 2, SMI2, é um sólido verde escuro, que é um forte agente redutor, e ele é muito útil na síntese orgânica. Ele pode ser utilizado, por exemplo, na reação de Barbier, para sintetizar álcoois. Isótopos. O samário que ocorre naturalmente é composto por 7 isótopos. Nós temos os estáveis samário 144, samário 150, 152 e 154. E nós temos os levemente radioativos, samário 147, samário 148 e samário 149. Esses últimos três decaem por decaimento alfa para isótopos do neodímio, e em especial o decaimento do samário 147 para o neodímio 143. Se você analisa as proporções desses dois isótopos em rochas, isso pode ser utilizado para datar a formação geológica dessas rochas, então na datação com samário e neodímio. E um outro uso dos isótopos do samário é, na verdade, do samário 149, que absorve muito bem nêutrons, e por isso ele pode ser utilizado em reatores nucleares para controlar as reações em cadeia nucleares. E o que eu queria mencionar também é que o isótopo mais abundante é o samário 152, com quase 27% do samário. A ocorrência do samário é primordial, mas ele não ocorre na sua forma metálica elementar, e sim em vários minerais, e geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a monazita, na qual o samário pode ocorrer em concentrações de mais de 2%, a basnazita e a própria samarskita. E o samário é aproximadamente o 40º elemento mais comum na crosta terrestre. Por fim, as aplicações do samário. Além das aplicações já citadas ao longo do vídeo, o samário tem uma outra aplicação importantíssima, que é em ímãs de samário cobalto. Esses ímãs são extremamente fortes e também muito resistentes à desmagnetização por um campo magnético externo, ou seja, eles têm alta coercitividade. E além disso, eles são muito resistentes a altas temperaturas, eles não se desmagnetizam até centenas de graus Celsius. Além disso, o samário 153, que é um isótopo sintético radioativo, ele pode ser complexado e injetado, então injetado no corpo do paciente, para tratamento de vários tipos de cânceres. E também o samário pode ser utilizado como dopante em vários tipos de cristais para uso em lasers de estado sólido. Mas seria basicamente isso. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, inscreva-se no canal. E nos vemos no próximo vídeo sobre o Promécio. Tchau!